Senhor. Na companhia e sob a graça do Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo, saudamos a você que participa conosco desse culto especial de ação de graças. Há muitos anos, no último domingo do ano da Igreja, a Congregação Evangélica Luterana Cristo de Santa Maria tem celebrado o culto de ação de graças, oportunidade em que, na companhia dos irmãos na fé e os nossos convidados, rendemos graças a Deus pelas inúmeras bênçãos do ano que finda e confraternizamos com o coquetel. Por causa da situação atual da pandemia, não é possível reunir tantas pessoas, mas isso não nos impede de rendermos juntos o culto de ação de graças. E nesse culto online queremos convidar você para juntos rendermos graças a Deus e ouvir a respeito da fé salvadora e da gratidão. Que o gracioso Deus Pai, Filho e Espírito Santo nos abençoe. As Sagradas Escrituras falam do pecado como sendo um poder destruidor. Todos nós somos afetados por este poder destruidor, afetados em nosso relacionamento com Deus, em nosso relacionamento com o próximo, na nossa paz, na alegria, no amor, na vida de gratidão. E somente a compaixão de Deus pode impedir que esse poder destruidor destrua a nossa vida e nos leve à condenação eterna. Por isso, convido você a fazer o cântico a seguir a sua súplica pela compaixão de Deus, perdoando você de todos os pecados e abençoando você com a força e o ânimo necessários para uma vida em gratidão a Deus. Tem compaixão de mim, Senhor, eu clamo pelo teu favor, contrito está meu coração, concede alívio, paz, perdão. Deus santo e justo no julgar, se me quiseres condenar, perdido estou sem salvação, envolto em densa escuridão. O sacrifício que convém, que a ti, Senhor, agrada bem, é o triste e humilde coração que implora o teu real perdão. Supremo Deus, ó, vem fazer a tua igreja reviver, a ti daremos com amor os sacrifícios de louvor. A você que se confessou pecador diante de Deus, está arrependido, confia em Jesus Cristo para ser perdoado por Deus e em gratidão ao perdão deseja viver uma vida agradável a Deus em pensamentos, palavras e atos, eu, como ministro da palavra, anuncio o perdão de todos os seus pecados, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Leitura do Evangelho conforme Lucas, capítulo 17, do verso 11 ao 19. A leitura será feita a partir da tradução Almeida Revista e Atualizada. De caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galileia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, disse-lhes Jesus: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que fora curado,
voltou dando glória a Deus em voz alta e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou: Não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Graças dou por esta vida, pelo bem que revelou. Graças dou por meu futuro e por tudo que passou, pelas bênçãos derramadas, pela dor e na aflição, pelas graças reveladas. Graças dou por teu perdão. Graças pelo azul celeste e por nuvens que há também, pelas rosas do caminho e os espinhos que ela tem, pela escuridão da noite e a estrela que brilhou, pela prece respondida e a esperança que falhou. Pela cruz e o sofrimento e a feliz ressurreição, pelo amor que é sem medida, pela paz no coração, pela lágrima vertida e o consolo que é sem par, pelo dom da eterna vida, sempre graças em te dar. Fé e gratidão. Alguém hoje já lhe dirigiu palavras de gratidão? Você demonstrou gratidão hoje? Gratidão é reconhecer que alguém lhe fez um bem, prestou uma ajuda, um favor. E como é doloroso, nós sabemos, ser tratado com ingratidão, principalmente dói ser tratado com ingratidão por pessoas que amamos, não é mesmo? Uma pessoa ingrata nunca se satisfaz, sempre quer mais e mais. A natureza humana é ingrata desde o Jardim do Éden, quando os primeiros seres humanos não agradeceram pelas milhares de frutas que podiam comer e só quiseram aquele único fruto proibido. Temos muito a aprender a respeito de fé e gratidão. No relato bíblico de Lucas 17, 11 a 19, conta que Jesus estava a caminho de Jerusalém, com o dia da sua crucificação, morte e ressurreição se aproximando, e no caminho entre Samaria e Galileia, Jesus se aproxima de uma aldeia. Fora da aldeia estão acampados 10 leprosos, em completo abandono. 9 desses leprosos, como podemos concluir a partir do texto, eram judeus e um era samaritano. Os judeus, segundo as suas tradições, nem tocavam nos samaritanos, muito menos conviviam com eles. E pelo relato de Lucas percebemos que o sofrimento em comum desses 10 os uniu na mesma dor. Quem já leu, já pesquisou a respeito da lepra, consegue imaginar em que situação difícil esses leprosos viviam. Obrigados a viver longe da cidade, da aldeia, e de acordo com a lei da época, os leprosos deviam ficar à distância de pelo menos 100 metros dos não leprosos. E quando uma pessoa passava nas proximidades,
os leprosos tinham a obrigação de gritar: impuro, impuro. A lepra e o agravamento pelo isolamento social forçado causavam muitos sofrimentos. A perda de membros do corpo, das mãos, dos pés, as orelhas, dos dentes, dos braços, nariz, o mau cheiro causado pelas feridas e o seu aspecto eram insuportáveis. Os leprosos mendigavam e se alimentavam do lixo. Mas o que mais afligia os leprosos era o isolamento imposto quando o sacerdote os declaravam imundos. Ficavam sem contato com as suas famílias, se tornavam inúteis. E nessa situação, aqueles homens encontram Jesus e começam a implorar por ajuda. Jesus, mestre, compadece-te de nós. Jesus então ordena que eles fossem para Jerusalém com a finalidade de se apresentarem ao sacerdote, pois só o sacerdote poderia declarar os leprosos puros e assim tirar eles do isolamento. No caminho, eles observam que um milagre havia acontecido com eles. Todos foram curados. Entre eles havia um samaritano. E quando esse samaritano percebe que tinha sido curado, resolve voltar ao encontro de Jesus, louvando a Deus em alta voz. Ao encontrar-se com Cristo, Cristo lhe pergunta: não foram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Ele voltou porque sabia que Jesus tinha algo infinitamente maior para lhe dar do que a cura do corpo, muito mais do que os benefícios físicos ou materiais. Deve ter chegado ao ouvido do samaritano que voltou para agradecer a Jesus a questão que Jesus falou no capítulo 9 de Lucas, sob o título Jesus fala da sua morte e ressurreição. O que adianta alguém ganhar o mundo inteiro, mas perder a vida eterna? Lucas 9, 25. Isto é, o que adianta ser curado da lepra e ir para a condenação eterna? 9 dos curados optaram por ganhar o mundo e perder a vida eterna. Quando o samaritano percebeu que estava curado, certamente entendeu o propósito da sua cura. Em João 20, 30 a 31, está registrado: Jesus fez diante dos discípulos muitos outros milagres que não estão escritos neste livro, mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Messias, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenham vida por meio dele. Portanto, os milagres tinham o propósito de mostrar quem era Jesus, o verdadeiro Deus e a vida eterna. Ao ser curado, aquele samaritano compreendeu que Jesus não era um homem comum, ele era o Filho de Deus, único com poder para curá-lo da lepra, lhe dar a vida eterna perfeita, livre de todo e qualquer mal para sempre. Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Ele tinha a verdadeira fé, a fé salvadora. Os outros 9, se tinham fé, era uma fé meramente temporal. Isto é, recorreram a Jesus somente para as necessidades desta vida. Portanto, uma fé não salvadora. A fé salvadora está fundamentada sobre 2 coisas: o reconhecimento do pecado. Segundo, fé no perdão de Deus em Cristo Jesus. O samaritano reconheceu, antes de apelar a Jesus, que ele estava perdido e não podia continuar assim, doente, leproso. Então foi procurar socorro, salvação, em Jesus Cristo. O samaritano reconheceu que Jesus o curou. Fé salvadora significa, pois, crer estas 2 coisas. Por mim só,
estou perdido. Com Cristo, estou salvo. Portanto, nós temos fé que salva do pecado, do diabo, da morte e do inferno, se reconhecermos a nossa perdição sem Cristo, como estavam perdidos os leprosos, e nossa salvação em Cristo tão somente. E se tivermos esta fé, esta necessariamente se mostrará pela gratidão, pois a própria fé salvadora é um dom, um presente imerecido de Deus. E por isso podemos dizer, onde não há gratidão, certamente não há fé salvadora. Precisamos ser convencidos de duas coisas: acreditar na nossa perdição eterna sem Cristo, acreditar na nossa salvação eterna com Cristo. Será que o momento atual é momento de dar graças? Temos motivos para agradecer? Certamente que sim. Temos inúmeros motivos para agradecer. Todos nós sofríamos de uma doença pior do que a lepra, a AIDS, câncer, Covid-19. Sofríamos de uma doença, de um mal que leva não apenas para a sepultura, mas também ao inferno, junto com o diabo e os seus anjos. Chama-se pecado. Nós éramos impuros, estávamos separados de Deus, mas aí veio Cristo, teve compaixão de nós e purificou-nos com o seu santo e precioso sangue. Agora, pela fé em Cristo, estamos purificados e limpos aos olhos de Deus. Pela fé em Cristo Jesus, temos perdão, estamos livres do pecado e da condenação, pois diz Jesus, conforme está registrado em João 5:24, quem ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não será julgado, mas já passou da morte para a vida. Por estas bênçãos, fé, perdão, vida eterna, Cristo não quer pagamento, Ele quer a nossa gratidão, o nosso reconhecimento, o nosso muito obrigado. Ao final de uma costumeira celebração de ação de graças, formou-se um grupo de amigos na igreja para um momento de oração. O líder então sugeriu que cada pessoa do grupo mencionasse algo pelo que estivesse agradecido durante o ano. Um por um, cada qual foi contando aquela coisa especial, até chegar a vez de um menino. Ele vacilou timidamente no começo e de repente ele disse: eu sou grato por ser grato. A nossa natureza pecaminosa, o diabo e os incrédulos que nos cercam, querem impedir a nossa gratidão. Quer nos fazer ver só o que é ruim e não o que de bom nós recebemos. Não enxergar um grande benefício e apenas enxergar um pequeno defeito. Os inimigos da fé e da gratidão querem nos fazer esquecer, lembrar o ruim e esquecer o bom. Certa vez um menino caiu em um cais num mar perigoso. Um velho marinheiro imediatamente saltou na água para salvá-lo. Depois de uma luta feroz com a água revoltosa, os dois saíram exaustos na praia. 2 dias depois, a mãe do menino veio ao cais para tentar localizar o marinheiro que tinha salvado o seu filho. Assim que encontrou o marinheiro, ela perguntou: foi você que mergulhou no oceano para tirar o meu menino? Sim, foi eu, respondeu o velho marinheiro. A mãe depressa exigiu: então, onde está o boné dele? Será que muitas vezes não nos queixamos e ofendemos a Deus por causa de um mísero e surrado boné?
e esquecemos todas as suas demais maravilhosas bênçãos. Deus cuida de toda a sua criação, como diz em Mateus, no Sermão do Monte, cuida das ervas, cuida das aves. Será que irá se esquecer de nós, as suas criaturas prediletas? O apóstolo Paulo lembra em Romanos 8,32, falando de Deus, ele nem mesmo deixou de entregar o seu próprio Filho. Será que não nos dará também todas as coisas? Os inimigos da fé salvadora e da gratidão querem nos fazer calar diante do que recebemos de bom, mas abrir a boca bem alta para pedir e muito mais para reclamar se nos faltar alguma coisa. A fé salvadora é grata e não fica em silêncio diante das dádivas recebidas. Os 9 leprosos sem fé salvadora e por isso ingratos chegaram gritando, pedindo para serem curados. Mas depois de curados, não falaram absolutamente nada, calaram. O único leproso com fé salvadora, e por isso grato, voltou dando glória a Deus em alta voz. Quando os inimigos da fé salvadora e da gratidão quiseram calar Pedro e João a respeito da vida eterna pela fé em Cristo, eles não se calaram, mas responderam às autoridades: nós não podemos deixar de falar daquilo que temos visto e ouvido. Atos 4:20. Falar para outros ouvirem a respeito da cura que Jesus tem para o grande mal, chamado pecado, certamente é a melhor maneira de agradecer a Deus por tudo que Ele é, Ele fez, faz e fará para termos vida eterna com Ele pela fé em Seu Filho Jesus Cristo. Que Deus nos fortaleça na fé salvadora, para que os inimigos não nos façam calar a respeito da maior de todas as curas recebidas de Deus, a cura do pecado, que estava nos levando para a morte, ao inferno, e agora, por graça de Deus, em Cristo, nos curou, nos salvou, com a dádiva da fé salvadora, do perdão e da vida eterna. Amém. Damos graças ao Senhor, damos graças, graças pelo seu amor. Damos graças ao Senhor, damos graças, graças pelo seu amor. De manhã cedo os passarinhos estão cantando, louvando ao Criador. E tu, amigo, por que não cantas, louvando a Cristo Jesus, o Salvador? Damos graças ao Senhor, damos graças, graças pelo seu amor. Damos graças ao Senhor, damos graças, graças pelo seu amor. De manhã cedo os passarinhos estão cantando, louvando o Criador. E tu, amigos, por que não cantas, louvando a Cristo Jesus, o Salvador? Senhor Deus, amado Pai Celeste, graças te damos por todos os dias de nossa vida, pelo teu cuidado, pela nossa família e amigos, e especialmente por podermos ouvir a tua palavra que chega até nós por diferentes meios. E também, Senhor, por podermos receber os sacramentos, o batismo e a Santa Ceia, e assim sermos sempre fortalecidos na fé verdadeira em Jesus Cristo e na esperança da vida eterna.
Obrigado, Senhor, porque mesmo em meio aos desafios deste último ano, Tu estiveste conosco e também abriste muitas oportunidades para que a Tua palavra continuasse a ser alcançada ao mundo e a cada um de nós. Obrigado, Senhor Deus, pelo sustento diário, pelo pão nosso de cada dia, por nos guardares com saúde física e mental. Senhor Deus, neste tempo em que estamos nos preparando para mais uma vez lembrarmos o nascimento de Cristo, permite que continuemos a aproveitar as oportunidades de fortalecimento de nossa fé, mas também a testemunhar o Teu amor ao mundo. Que o período de advento que inicia dentro de alguns dias seja também um tempo de oportunidade para apontar para Jesus Cristo, o verdadeiro presente enviado ao mundo. Também, amado Pai Celeste, dá-nos sempre um coração generoso e ensina-nos a compartilhar com o próximo as diversas bênçãos que Tu diariamente nos concedes. Àqueles que sofrem por doenças, fome, luto ou por falta de esperança, que Tu sejas paz ao coração. Não a paz que o mundo oferece ou pretende trazer, mas a paz que provém única e exclusivamente do Teu amor, a paz verdadeira, a paz que vem da Tua companhia e da certeza do Teu perdão. Abençoa também, Senhor Deus, as pessoas cristãs em todo o mundo, especialmente onde há perseguição ou ameaça em função do anúncio da boa nova do perdão em Cristo. Esteja também com os pastores da Igreja Evangélica Luterana do Brasil que atuam nas congregações, nas capelanias ou cedidos para áreas de gestão. Capacita todos com espírito de servo, sempre prontos a dar o melhor de si em favor daqueles a quem servem. Senhor Deus, felizmente sempre temos muito mais a agradecer do que pedir. Porém, nem sempre somos tão agradecidos. Por isso, Senhor Deus, pedimos o Teu perdão e diante de tantas bênçãos, só podemos dizer e concordar com o poeta: graças dou por esta vida, pelo bem que revelou. Graças dou por meu futuro e por tudo que passou, pelas bênçãos derramadas, pela dor e na aflição, pelas graças reveladas. Graças dou por Teu perdão. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Que o amor, a graça, a paz e a proteção do Pai, de Jesus Cristo e do Espírito Santo esteja com todos vocês. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado os grandes feitos vejo na Tua mão, estrelas, mundos e trovões rolando a proclamar Teu nome na amplidão. Então minha alma canta de Senhor, grandioso és Tu, grandioso és Tu. Então minha alma canta de Senhor, grandioso és Tu, grandioso és Tu. Ao caminhar por bosques e florestas, ouvindo a brisa, pássaros cantar, ouvindo além montanhas altaneiras, o Teu poder e a glória proclamar. Então minha alma canta de Senhor, grandioso és Tu, grandioso és Tu. Então minha alma canta de Senhor,
Jesus ali morreu e me livrou do jugo do pecado, e a morte e as hostes infernais venceu. Então minha alma canta de Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta de Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Quando afinal, em resplendor e glória, Jesus abrir as portas da mansão, eu quero estar de joelhos entre os santos, na mais humilde e vera adoração. Eu cantarei eternamente ali, grandioso és tu, grandioso és tu. Eu cantarei eternamente ali, grandioso és tu, grandioso és tu, grandioso és tu, grandioso és tu. Demos graças ao Senhor, demos graças ao Senhor. Demos graças ao Senhor, demos graças ao Senhor. Pela manhã as aves cantam alegremente a Cristo Salvador. Pela manhã as aves cantam alegremente a Cristo Salvador. Demos graças ao Senhor, demos graças ao Senhor. Demos graças ao Senhor, demos graças ao Senhor. E pela noite os grilos cantam em grande orquestra na festa do Senhor. E pela noite os grilos cantam em grande orquestra na festa do Senhor. Demos graças ao Senhor, demos graças ao Senhor. Demos graças ao Senhor, demos graças ao Senhor. No mundo inteiro os homens cantam as maravilhas do Deus que nos amou. No mundo inteiro os homens cantam as maravilhas do Deus que nos amou. Demos graças ao Senhor, demos graças ao Senhor. Demos graças ao Senhor.